RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, Diálogos, com Luana Montargil. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar sobre a visão da doutrina espírita em vários assuntos da nossa atualidade, com o querido Djalma Argolo, terapeuta junguiano, estudioso e palestrante espírita. Que bom estar com você, eu estava morrendo de saudades. Quantas vezes a gente já se encontrou, fizemos o programa Muitas vezes. Foram muitas e muitas vezes. Eu fiz 9 anos o Sintonia com José Medrado, e Medrado é um amigo seu, pessoal, e nesse período, né, ele viajava ou tinha algum compromisso, palestra fora, e a gente convidava você, então foram muitas vezes que a gente se encontrou. Para quem não conhece, ele é terapeuta junguiano, é um palestrante espírita, e principalmente, eu acho que você é um estudioso, porque vinha pergunta de todos os assuntos sobre espiritualidade, comportamento humano. Ele respondia. Pois é ele, nosso convidado de hoje. Que bom falar com você. É uma grande alegria, viu? E eu me lembro muito, com muita saudade, daqueles nossos diálogos lá na Rádio Metrópole, no programa Sintonia. Sempre foi muito bom. Eu não sou espírita, eu sempre falei isso lá no Sintonia, mas eu tenho uma ligação muito forte com a doutrina, acredito muito, né? E eu acho que é uma doutrina do bem, porque tá para servir o outro. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho uma ligação assim com todas as religiões que fazem um bem. Acho que a religião, o propósito maior tem que ser esse, né? E Djalma passou aí num período que a gente não conversou, que foi o período da pandemia. Mas no programa, eu não sei se você percebeu, mas eu percebi isso, pelo menos nas pessoas que eu convivo, que a pandemia e todos esses problemas que a gente passou nesse período, que foram bem difíceis, principalmente para pessoas que perderam, né, seus entes queridos, uma ligação maior com a espiritualidade, com a fé, procurar o divino, seja ela de qualquer religião. Claro, pois houve sem dúvida nenhuma. Não só pelo medo, também porque as pessoas ficavam em casa, ficavam sempre fazer outra coisa e puderam dar mais atenção à espiritualidade. Não é? Isso, como você disse, qualquer religião, não essa ou não aquela. As pessoas começaram, e também pelo próprio momento, por pessoas que estavam passando sofrimentos, estavam em UTI, e isso realmente houve uma grande onda. Embora outras coisas houvessem, mas isso aconteceu. Também houve o seguinte, o pessoal descobriu que a internet era o que você sabia, porque você sempre foi uma pessoa da divulgação, você foi ligado ao rádio, você sabia das possibilidades, dos potenciais da internet. Centros que eu conheço que fizeram até reunião mediúnica que faziam antes presencial, fizeram online. E funcionou muito, muito bom nesse ponto. A ligação maior com a tecnologia veio para ficar. Isso. Empresas adotando home office, né, e as pessoas ficando mais em casa. E as pessoas, quando ficaram mais em casa, se redescobriram, né? Descobriram as pessoas que moravam com eles. Isso! Eles se aproximaram mais dessas pessoas, que eu acho muito que foi... bem. Eu acho que não tem lado positivo, porque quando a gente pensa no desastre que foi a pandemia, não tem lado positivo. Mas vamos pensar no lado, né, que foi, assim, importante. Foi importante. Porque você falou uma coisa, todo mal gera um bem, não resta dúvida, tá? Então, uma das coisas positivas foi o pessoal descobrir a internet. Não sei se você se lembra, tinha muita gente que fazia campanha contra a internet dificulta o aprendizado, a internet faz isso, a internet faz aquilo. Hoje, nós não poderemos mais viver de jeito nenhum sem a internet. Olha essa possibilidade que nós temos, que já havia antes, mas o pessoal não usava tanto. Nós conversamos, você pode me entrevistar e eu faço minha resposta. Quantas pessoas você já entrevistou aqui? Quantas informações você já levou para as pessoas e que eram importantes? Inclusive na época da pandemia. Então, isto é fundamental. Então, eu acho que o mundo se encontrou mais. Hoje, posso dizer que praticamente não vivemos sem isso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você é espírita tem uma forma de lidar com as coisas de uma maneira diferente. Eu convivi, né, muito tempo com você, com Medrado, com outros espíritas, né?
E vocês realmente têm uma forma diferente de lidar. E eu acho que vocês têm uma forma, inclusive, melhor de lidar com as perdas, né? Com a morte, de trabalhar o luto. Eu sei que eu conheço sua história e você já contou da sua esposa, você perdeu uma filha. Então foram difíceis. Você lida com isso hoje, porque eu mesmo sou uma pessoa que eu aprendi a lidar com a morte de meu pai no programa Sintonia. Medrado me ajudou, você me ajudou, o doutor Luiz, falando sobre essas questões, né, da morte. Eu aprendi a lidar melhor, mas eu era um desastre, eu nunca pensava em quem estava lá, só pensava na minha saudade, né, na minha dor. E como é que você lida com essas perdas? A doutrina espírita, para mim, não foi uma coisa de eu ir lá, ficar ouvindo palestra e tomar paz. Como eu disse a você, eu entrei na Juventude Espírita Manuel Miranda e nós estudávamos e nós fazíamos experiências. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei. E eu tive a oportunidade de participar de encontros com médiuns os mais importantes. Conheci Chico Xavier, aqui com Divaldo Pereira Franco, José Medrado, meu amigo de mais de 40 anos, tá? Eu vi através de Medrado os fenômenos mais fantásticos. Eu vi psicografias, eu acompanhei, eu tive provas pessoais da continuidade da vida além do túmulo, por vários médiuns, de várias maneiras. E dentro da minha casa, nós estudávamos, nós tínhamos contato com os espíritos. Meus filhos cresceram assim, nós sentávamos e fazia como minha mãe fez comigo. Eu lia os livros, eles iam ouvindo. Então você veja que ficou isso, inclusive os dois são espíritas até hoje, sendo que um tem o centro espírita, faz palestra. São essas coisas que dão essa certeza. E semana que vem continuaremos esse papo interessante com Djalma Argolo e você não pode perder. E se você quiser rever esse episódio ou compartilhar, ele estará disponível na Rádio RCD, no Spotify e no YouTube. A gente se encontra na próxima semana com mais diálogos comigo, Luana Montargil. Até lá! RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.